Olá, gente, tudo bem? Boa tarde, boa noite. Nesta aula aqui a gente vai falar de seno, cosseno e tangente. Na verdade, mais especificadamente de seno e cosseno. Tangente a gente vai deixar por uma outra aula, beleza? Bom, a gente já estudou, né? Essa ideia de seno, cosseno e tangente lá no primeiro ano, não é isso? Lá no triângulo retângulo, a gente já viu essas relações, beleza? Ó, já estudamos o seno, cosseno e a tangente de ângulos agudos em triângulos retângulos. Agora vamos estudar esses conceitos para arcos da circunferência trigonométrica. Bom, seno e cosseno de um arco. Considere um arco AP de medida alfa. Como assim, professor? Esse arco AP aqui, ó, A até o P, é um arco de medida angular alfa. Então isso aqui vale alfa. Mas como assim vale alfa, professor? É genericamente, tá, gente? Esse alfa aqui, ó, pode assumir qualquer valor de grau ali, né? 60, 35, tá certo? É genericamente, é para generalizar, tá certo? Então vamos supor que é 60, beleza? Ó, no primeiro quadrante, obviamente, tá aqui no primeiro quadrante, né? E claro, né? Essa medida aqui sendo alfa, esse carinha daqui também interno vai ser alfa, né? A gente já viu isso. É a abertura, né? Se isso aqui é alfa, isso aqui também vai ser alfa. É a medida angular. Não tô falando do comprimento, da medida linear, não. Lembra? Medida linear é o comprimento. A medida angular é o ângulo, né? É a abertura, beleza? Essa abertura sendo alfa, obviamente isso aqui vai ser alfa, né? Então, ó, esse arco aqui, ó, tem medida alfa. E, claro, está localizado no primeiro quadrante da circunferência trigonométrica. Lembrando que a circunferência trigonométrica tem raio unitário, né? Ou seja, tem raio valendo uma unidade. Não é isso? Ó. É esse raiozinho que eu tracei aqui, tá vendo? Ó? Que tá o 1, é o raio da circunferência, vale 1, lembra? Beleza, ó. No triângulo OPC temos, tá vendo? O triângulo OPC. Esse O, P e C são pontos, tá? Referente ao triângulo OPC, tá vendo? Formou um triângulo retângulo, né? Por que é retângulo, professor? Ó, porque forma um ângulo reto aqui, né? De 90 graus, beleza? Triângulo retângulo, beleza? Né? Justamente lá no primeiro ano a gente fez essa relação, por isso que o seno está presente aqui, beleza? Forma um triângulo retângulo aqui. Então temos, ó, seno de alfa. Tá vendo aqui, ó, o seno desse cara aqui. Seno de alfa é o CP, ou seja, é o CP, é essa medida aqui, dividida pelo OP. OP, beleza? Professor, mas o que é seno? Gente, lembrando, seno são relações entre os lados de um triângulo retângulo e um ângulo específico. Ou seja, é a relação entre esses lados aqui e o ângulo. São relações, tá, gente? O seno, mas o que é seno, professor? Essa palavra seno vem lá do latim, beleza? E foi traduzida do árabe de uma forma errada, por isso que tá seno assim. Mas nada mais é do que uma relação. O seno, gente, não tem uma unidade específica, não tem unidade. Ah, professor, o seno desse alfa vai ser 50 metros? 50 litros? 50 reais? Não tem unidade. Seno não tem unidade, beleza? Então vai ser um número. Só voltando aqui, né? O seno de alfa, ou seja, o seno desse ângulo aqui, corresponde a esse carinha aqui também, né? Vai ser o quê? Vai ser esse ladozinho aqui, ó, CP, ou seja, o cateto oposto, né? Esse ladozinho do triângulo é chamado de cateto oposto. São nomes, tá? Específicos para o triângulo retângulo. Então, ó, o seno desse cara aqui vai ser o cateto oposto, esse lado aqui. Essa medida aqui vai ter uma medida aqui, né? Só generalizando. Isso aqui são formas genéricas, tá? Mas vão ter medidas aqui. Não se preocupe em relação a isso. Isso aqui é só pra gente definir, né? Então, o seno desse cara aqui, ó, é o CP, essa medida aqui, dividida pelo OP. Ah, o OP é 1. O OP é o raio. Lembra, o raio da circunferência trigonométrica mede uma unidade. Então, ó, CP dividido por 1, gente, qualquer coisa diferente de 0 dividido por 1, isso é ela mesma, né? Então, ó, CP dividido por 1 vai dar o CP, vai dar essa medida aqui. Então, o seno de alfa equivale a essa medida aqui, justamente porque o raio é 1, né? Porque essa hipotenusa, lembrando, né? Só lembrando dos nomes, né? Hipotenusa é o maior lado do triângulo retângulo, né? O cateto oposto a esse ângulo aqui, o cateto adjacente, é o que está do ladinho do ângulo, tá certo? Só para a gente relembrar lá no primeiro ano, né? Então, ó, seno de alfa é o CP, essa medida aqui, dividida pelo OP. O OP é essa medida aqui, a hipotenusa, que vale quanto? 1.
Por que vale 1? Porque é o raio da circunferência. Já está definido que é 1, né? Então, ó, CP dividido por 1 é o próprio CP, né? Isso aqui vai ter um número específico ali, né? Para representar esse lado aqui, né? Então, ó, seno, né? Lembrando, seno e cosseno, tangente são relações, tá, gente? Dos lados de um triângulo retângulo com um ângulo específico, tá certo? Bom, então o que seria o cosseno desse cara aqui? O cosseno desse camarada aqui, ó, né? O que seria o cosseno desse arco aqui, né? Ou desse ângulo, tá certo? Ó, cosseno de alfa. Mas por que é alfa mesmo, professor? Gente, esse alfa é só para generalizar, tá? Vai vir um ângulo específico, 45, 35, né? 30, 60 graus, tá certo? Então não se preocupe em relação a isso. Então, ó, cosseno de alfa é o OC, ou seja, é o cateto adjacente, é o que está do lado desse camarada aqui. OC, essa medida aqui, tá vendo? OC, essa medidazinha aqui, ó, do eixo X. OC dividido por quem? Por OP, ou seja, OP a gente já viu que é 1. OP vale 1, tá aqui, é o raio da circunferência. OC dividido por 1, concorda comigo que é o próprio OC? E isso, ó, é isso aqui, a mesma coisa do seno, né? Cosseno de alfa vai ser o quê? Vai ser essa medidazinha aqui dividido por 1, que vai ser ela mesma, ó. OC dividido por OP, OP é 1, vai ser o próprio OC, beleza? Então, ó, cosseno, seno e tangente são relações dos lados de um triângulo retângulo com um ângulo específico, ó. Esse aqui no caso, né? Tá certinho? Isso aqui, ó, é para um arco que está localizado no primeiro quadrante, ó. Vocês viram, ó? Só para relembrar aqui, ó. O seno é o que mesmo? É esse lado dividido por 1. Por que por 1? Porque é o raio da circunferência trigonométrica. Esse lado dividido por 1 vai ser esse lado mesmo, né? Claro, e essa medida aqui corresponde a essa medida aqui, por isso que eu deixei essa linha aqui, né? Beleza? Então, ó, não é a distância não, tá, gente? Porque o seno não tem unidade. É bom vocês colocarem isso na cabeça. É só um número que relaciona, né? Que está relacionado ali com os lados do triângulo retângulo e seu ângulo específico, beleza? Então, ó, vai ser essa parte numérica aqui, né? Imagine que fosse 10. Então, 10 dividido por 1 seria 10, né? 10 positivo no caso, não é isso? Beleza? O cosseno é a mesma coisa. Essa parte aqui fosse, sei lá, 5, tá certo? São números aleatórios, 5. Bom, 5 dividido por 1 vai ser o próprio 5, né? Entendeu? Então, ó, o cosseno é desse ponto a esse aqui, né? Essas medidas aqui, beleza? Desse ponto a esse. Ó, ou seja, nesse caso, o seno do ângulo alfa corresponde à ordenada do ponto P. Como assim, ordenada do ponto P? Bom, a ordenada é isso aqui, ó. É o eixo Y. A ordenada do ponto P é esse camarada aqui, né? Tá certo? Ó? É esse número que está ligado aqui, né? A ordenada do ponto P. Ou seja, o ponto P, né? Tem duas coordenadas, né? Uma que está relacionada com o eixo Y aqui e uma que está relacionada com o eixo X, ó, que é o próprio C, né? A ordenada do P vai ser o quê? Vai ser esse valor e a outra vai ser esse valor, né? A gente chama isso de plano cartesiano. A gente já estudou isso lá no primeiro ano, beleza? Então, ó, só para voltando aqui, ó, é a ordenada do ponto P. E o cosseno do ângulo alfa, a abscissa de P. Ou seja, a abscissa é esse cara aqui, né? Que está relacionado no eixo X. Esse valor aqui, ó, né? A ordenada de P é o valor que está ligando ali no eixo Y. É esse número aqui que vai ter um número ali, beleza? E a abscissa de P é esse número que está relacionado com o eixo X, né? Eixo das abscissas e eixo das ordenadas. Então, são nomes para os eixos, beleza? Não se preocupe em relação a isso. Bom, essa conclusão, obtida a partir de um arco do primeiro quadrante, pode ser ampliada, né? Vamos definir seno e cosseno para qualquer arco da circunferência trigonométrica. Então, ó, isso aqui foi para um arco no primeiro quadrante, mas pode ser para o segundo, terceiro, quarto e aí por diante, beleza? Bom, ó, para todo arco na circunferência trigonométrica, de medida alfa-rad, né? Ou seja, de medida angular, né? Alfa-rad, beleza? Com o alfa maior ou igual a zero, né? Ou seja, ele pode ser 0 graus ou maior que 0 graus, né? E menor ou igual a 2π, ou seja, menor que 360 graus, não é isso? Entendeu? Então, essa medida angular aqui, vamos ter o quê? O cosseno vai ser essa medida aqui, né? Desse 0 até esse aqui. Ou seja, nada mais é do que essa ordenadazinha aqui. Tranquilo, isso vai ser o cosseno de alfa desse cara aqui, né? Desse camarada aqui também, a mesma coisa. Entendeu?
vai ser o cosseno desse ângulo aqui. E o seno vai ser essa medida aqui, né? Lembrando que não é distância, tá, gente? O seno não, o valor para o seno não tem unidade. Não é dinheiro, não é litro, não é real, beleza? Não tem unidade, não é velocidade, tranquilo? É apenas um número que relaciona, né? Os lados de um triângulo com um ângulo específico, né? Que triângulo? Triângulo retângulo, tá, gente? Beleza? E para um arco que está localizado no quarto quadrante, ó. Vamos analisar aqui, ó. O que seria o cosseno, né? Lembrando, o cosseno é o quê? O cosseno de alfa, tá vendo? Ó, alfazinho aqui, ó. O que seria o cosseno desse alfa aqui, desse ângulo aqui, ó? Tá certo? Ó, o cosseno desse cara aqui vai ser o quê? Vai ser o cateto adjacente, é o que está do lado, né? Vai ser essa medida aqui, dividida por 1. Por que 1? 1 é o raio da circunferência. É essa hipotenusa, esse lado maior do triângulo retângulo é chamado de hipotenusa. Por que é triângulo retângulo? Porque tem um ângulo aqui, né? Reto de 90 graus, tá certo? O ângulo reto de 90 graus. Então vamos lá. Ó. O que seria o cosseno desse cara aqui? É essa medida dividida por 1. Ou seja, essa medida dividida por 1 é a mesma coisa disso aqui, né? Isso aqui dividido por 1 é a mesma coisa disso. Vocês conseguem observar que isso aqui é a mesma coisa desse camarada do eixo X aqui? E isso, o cosseno nada mais é do que isso aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Por quê? Porque é a mesma medida dessa. Então, o cosseno de alfa é isso aqui, ó. Tá certo? Vamos ter números aqui, né? Claro. Tá certo? Não se preocupe em relação a isso. O que seria o seno desse cara aqui? O seno desse cara é o cateto oposto, esse ladozinho aqui, ó, dividido por 1. Tá vendo? Ou seja, esse ladozinho aqui dividido por 1 vai dar ele mesmo. Então, o seno desse cara aqui, ó, é isso aqui, ó. E vocês reparam comigo que o seno vai dar negativo. Por que vai dar negativo? Aqui tá o zero. Para baixo do zero, né? Nessa direção aqui, para baixo do zero, vão estar números negativos, gente, em relação ao eixo Y. Tem números negativos aqui. Então, seno no quarto quadrante vai ser negativo. Olha só que interessante. Certo? E o cosseno vai ser positivo, né? Porque ele vai estar aqui, ó, nessa parte do eixo X aqui. Então, ó, o cosseno vai ser positivo, né? O seno no quarto quadrante, ó, tá vendo? O arco faz essa volta aqui para aqui, né? O que seria o seno desse arco aqui, desse ângulo, né? Alfa, vai ser esse lado dividido por 1. 1 é o raio, né? Sempre vai ter esse 1 aí. A hipotenusa sempre vai valer 1. Bom, ó, por isso podemos chamar o eixo das ordenadas, esse eixo aqui, y, de eixo dos senos, né? Aqui vão estar o eixo dos senos, ó. A gente pode relacionar, porque isso aqui nada mais é do que o próprio seno, né? E o eixo das abscissas, o eixo x, de eixo dos cossenos. Note, portanto, que o seno e o cosseno podem ser positivos ou negativos, dependendo do quadrante ao qual o arco pertence. Você viu lá, ó, no começo, tínhamos o quê? Tínhamos o seno positivo, porque números para cima aqui, né? Acima do zero aqui, vão ser números positivos nesse eixo, né? Aqui está o zero, né? Da origem do centro aqui do plano cartesiano. Números para cá vão ser números negativos em relação ao eixo x. Números descendo aqui vão ser negativos em relação ao eixo y. Então, dependendo do arco, o seno e o cosseno pode ser positivo ou negativo, tá certo? E lembrando que seno não tem unidade, né? Belezinha? Parece ser meio complicado, mas não tem nada de complicado. Isso aqui são letras para a gente generalizar, tá certo? Para a gente fazer uma generalização. Tranquilo? Então, a tangente vai ficar no outro vídeo, beleza? Pra gente falar sobre a tangente. Mas também não tem nada de surreal. Isso aqui a gente já viu, nessa definição de seno e cosseno, a gente já viu lá no primeiro ano, certo? Então, gente, definição de seno e cosseno e tangente, né? A tangente vai ficar para um outro vídeo, beleza? Então, o seno e o cosseno são relações, né? Entre os lados de um triângulo retângulo com um ângulo específico. Lembrando, né, que o triângulo tem 3 ângulos, né? Esse aqui, esse e esse aqui, ó. Beleza? Então, o que seria o seno desse cara aqui, desse ângulo aqui? É o cateto oposto, é o lado oposto ao ângulo, né? Então, esse cara aqui, o seno desse cara aqui vai ser o lado oposto dividido pela hipotenusa, né? Essa medida maior. Sempre vai ser assim. O que seria o seno desse cara aqui, ó? Né? O seno desse cara aqui vai ser o cateto oposto, então vai ser esse cara aqui, dividido por 1. Então, ó, mudou, ó, o seno desse cara aqui, ó. Esquece esse ângulo aqui agora. O seno desse ângulo aqui, que eu não coloquei, né? Vai ser
esse cara aqui, o cateto oposto, dividido pela hipotenusa, beleza? Gente, qualquer dúvida, eu estou no WhatsApp, né? Beleza? Vocês podem mandar mensagem, né? Professor, não entendi essa parte, essa outra, beleza? Mas isso aqui é só pra gente generalizar, beleza? Essas letras aqui, não se preocupe em relação a isso. Tranquilo? E você viu que a gente vai seguindo, né? O padrão, né? O arco, a definição, né? Por isso que a gente teve que estudar aquilo tudo pra chegar aqui e não ficar com dúvida. Tranquilo? Gente, no mais, estou no WhatsApp, beleza?